Ele é um dos maiores pesquisadores brasileiros do fenômeno conhecido como projeção de consciência ou saída do corpo. Nosso convidado é o conferencista e escritor Wagner Borges. Boa noite, Wagner. Boa noite, Dene. Boa noite para os telespectadores. É um prazer estar aqui de novo com você. Olha, faz um tempão que você não faz uma entrevista comigo. Pois é, porque é um tempão que você anda por todo esse Brasil fazendo várias conferências, escrevendo seus livros, né, demonstrando, fazendo prática com todo mundo que quer conhecer um pouco mais a respeito da projeciologia, mas você não deixa de vir aqui à Bahia também. Eu venho aqui uma vez por ano, todo mês de janeiro, e eu normalmente trago para cá os cursos sobre experiências fora do corpo, que normalmente o pessoal conhece com o nome de viagem astral, projeção astral, desprendimento espiritual, que é aquele fenômeno espiritual em que a consciência se projeta temporariamente para fora do corpo. Bem, vamos explicar isso direitinho, porque algumas pessoas têm essa experiência, já sabem o que é, mas outras ignoram completamente o assunto, né? O que acontece, Dani, é que é o seguinte, na hora da morte, para ter um paralelo, por que o espírito se desprende do corpo e vai embora? Porque o corpo perdeu todo o metabolismo. Acontece que em situações próximas da morte, como coma ou experiências de parada cardíaca que a pessoa volta, muitas pessoas narram saídas do corpo durante esse processo. Durante o sono, nós temos um relaxamento muito grande, o padrão de ondas cerebrais desce, o padrão de batimentos cardíacos também, e então os laços energéticos da aura, que é aquele campo energético que envolve o corpo, se abrem e a consciência, o corpo sutil, chamado também de corpo espiritual, corpo astral, é ejetado temporariamente para fora do corpo e se vê de fora desse corpo enquanto o corpo está adormecido em relaxamento profundo. Com que finalidade? Olha, essas experiências ocorrem, na maioria das vezes, de forma espontânea durante o sono. Ao se ver fora do corpo, que é uma coisa espontânea por causa da queda do metabolismo, a pessoa percebe um outro plano de existência, que normalmente o pessoal chama de plano espiritual, plano astral, e aí percebe uma coisa que eu acho vital, de que a morte não existe, porque ela encontra pessoas que já passaram daqui para lá pela morte, numa outra condição, num outro plano, espiritualmente falando, e ela percebe a existência de que a vida continua além da morte. Bem, por que apesar da projeciologia hoje já se constituir realmente numa ciência, de ter tantas pessoas que se dedicam a isso, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? As pessoas ainda têm dúvida a respeito de uma experiência como essa ou da existência da vida após a morte? Olha, é que essa experiência, ela ficou durante muito tempo meio que vedada dentro de estudos esotéricos, aquela coisa toda. E hoje, esse tema está sendo estudado de uma forma mais abrangente, mais aberta, mais popular, inclusive com pesquisa técnica em cima. O que acontece é que muitas pessoas têm sensações desse tipo de experiência e a pessoa aborta a sensação com medo daquilo. Por exemplo, vários dos telespectadores vão notar o que eu vou colocar agora. Muitas pessoas acordam e não conseguem se mexer. Ela tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, para tirá-la daquela paralisia, não sai som nenhum, então ela abruptamente desperta. Milhões de pessoas têm essa paralisia noturna e o que acontece? Se a pessoa tiver essa paralisia, acordou com ela espontânea e não tentar se mexer, ficar quietinha,
em questão de minutos ela se desprende para fora do corpo e poderá ter a comprovação de que isso é possível. Mas, Wagner, você está falando a respeito de um fenômeno, uma vez eu estava vendo uma entrevista também, e se dizia o seguinte, não, todo mundo passa por essa experiência porque é uma experiência fisiológica. Sim. Mas, na realidade, poucas pessoas lembram dessa experiência fora Porque do corpo. ela ocorre normalmente em 3 níveis. Um nível consciente, onde a pessoa se vê fora do corpo e depois tem a lembrança do fenômeno. Um nível mais inconsciente, em que a pessoa pode ter a experiência, mas numa condição inconsciente, onde ela não vai perceber nada. E num nível semiconsciente, que ela pode inclusive misturar com sonhos, e aí ela já não sabe se aquilo foi um sonho ou se foi uma vivência estranha. Como é que se faz para diferenciar um sonho que você realmente tem de uma experiência como essa? Uma experiência fora do corpo, você tem o mesmo grau de lucidez que você tem aqui agora. Por exemplo, nós estamos conversando aqui agora. Como é que nós sabemos que nós estamos lúcidos? Porque nós temos uma capacidade normal agora de raciocínio, de lucidez, de coerência das ideias. Numa experiência fora do corpo, você teria a mesma condição de raciocínio e coerência que você tem aqui agora. Você paira no ar, observa o corpo deitado, você fala, eu sou a Dani, eu estou aqui, o meu corpo está ali, caramba, eu estou fora do corpo. Você tem uma noção correta das coisas. E tem também algumas sensações, Dani, só para o telespectador situar melhor, a pessoa está deitada, quase caindo no sono, entre a vigília e o sono, naquele estado alterado limiar, de repente ela tem a sensação que está escorregando ou caindo da cama, e ela dá um tranco mais ou menos assim, ó. Todo mundo já teve isso. Quando eu era pequeno, dormia no mesmo quarto com a minha avó dizia assim, é porque você está crescendo, Wagner. Crescendo, Só que eu sou baixinho, eu tenho 1,67 m, eu não cresci quase nada. Essa sensação de falsa queda no início do sono é o deslocamento energético da aura, porque como você está deitado, as ondas cerebrais já não estão mais na vigília, já estão no estado alterado, se solta energeticamente a aura, e aí você tem a sensação que está deslocando, então você dá um tranco numa tentativa inconsciente de se segurar. Quanta gente tem isso? Para falar de aura, e a gente vê que esse é um assunto assim, sério, que a gente não está falando aqui de uma coisa que as pessoas somente intuem, etc. Eu vou citar aqui o caso, por exemplo, da Barbara Brennan, né? Que é uma doutora, uma curadora internacional, já atendeu mais de 5 mil, 6 mil pacientes nos Estados Unidos, tem um centro de estudos e pesquisa lá. Ela era pesquisadora da NASA, doutora em física, doutora em medicina, né? E realiza vários trabalhos de cura, porque ela também desenvolveu a clarividência, né? E ela é capaz, por exemplo, de ver os centros energéticos do corpo e a aura humana. Inclusive aqui nos bastidores, aqui antes da entrevista, estava conversando com o doutor José aqui, nos bastidores, doutor José Carlos, que estava contando, inclusive, algumas experiências que ele já passou. Ele é um médico, cético, mas contando algumas experiências, estavam falando dessa percepção da aura. Aura é um nome antigo do latim, significando sopro de ar, brisa, pelo seguinte: nós absorvemos energias do meio ambiente, energias que vêm da terra, energias que vêm do espaço sideral, do sol, do ar, do meio ambiente em volta. Quando essas energias entram em nós pelo topo da cabeça, ou pelos pés, ou pela respiração, essas energias vêm para a área cardiorrespiratória e o coração bombeia essas energias pelo sangue. À medida que essas energias viajam pelo sangue, elas exalam pelos poros, formando então um campo luminoso que para um observador de fora é como se fosse um campo de luz em volta do corpo. Então os antigos chamaram de aura porque essa energia entra pela respiração, o sopro de vida, o sopro de ar formando esse campo. Então essa aura ela dilata vários metros para fora do corpo. Então nós dois estamos aqui agora, misturando nossas auras estão comunicando impressões psíquicas, vamos chamar assim. Para algumas pessoas mais sensíveis, elas conseguem sentir o que a outra pessoa está sentindo. Isso é ótimo para um diagnóstico, uma leitura bioenergética. E nessa aura também estão muitas formas mentais daquilo que a gente pensa e do que a gente sente. Então tem pedacinhos de nós em torno de nós nessa energia, e um clarividente, de repente, ele capta alguma dessas imagens e pode fazer uma leitura, seja do teu jeito de ser, seja da sua saúde. Ou até, justamente isso que eu ia dizer, até identificar previamente alguma doença que se instalaria, digamos assim, no seu corpo físico. Estava conversando com o doutor José Carlos, o seguinte: nessa aura, nós temos pequenos pontos energéticos que os antigos hindus chamaram de chakras, que é uma palavra que significa rodas de luz. Na aura humana, existem milhares desses pontinhos luminosos, praticamente um pontinho para cada poro da pele. Só que existem 7 grandes pontos que os antigos chamaram de 7 chakras. Por quê? Ao olhar pela clarividência essa aura, eles notaram que na região das glândulas endócrinas, que são 7, para cada glândula endócrina tinha uma abertura maior.
Então, para cada uma das glândulas do sistema endócrino, nós temos uma grande abertura energética que interage energeticamente com a glândula, significando, então, que alterações de pensamento e de sentimento energeticamente afetam o sistema glandular e afetam o metabolismo. Então, pela leitura energética desses chakras, é possível mapear o sistema glandular e as repercussões. Ok, a gente falou aqui em algumas experiências enquanto as pessoas estão dormindo. Eu lembro que você já falou aqui pra gente, por exemplo, que sensação de sonhos como estar sobrevoando determinadas cidades, né? Ou então como se você caísse de repente no seu corpo e desse aquela tremelique que às vezes a gente dá na cama, que também são sensações de fora do corpo. Mas eu vou te dizer aqui agora, por exemplo, eu tenho uma irmã completamente cética que estava lá fazendo yoga e meditou. De repente, ela teve exatamente essa sensação de que não conseguia movimentar nenhum músculo do corpo e se viu literalmente fora do corpo físico também, em estado de vigília. Né? Acontece que a prática do yoga, ela favorece um relaxamento psicofísico muito grande. Pelas práticas respiratórias e energéticas, a pessoa é capaz de ficar quietinha, a aura dela se abre, inclusive uma das coisas que o yoga estuda são esses chakras e as bioenergias, através das práticas de absorção de prana. Prana é o termo sânscrito da Índia para a força vital, a energia. Então, pelas práticas respiratórias de alto domínio bioenergético, é possível ocorrer um relaxamento grande e o padrão de ondas cerebrais relaxar. Nessa hora, a aura se abre e muitos praticantes de yoga têm saídas do corpo espontâneas. Wagner, o que é que leva as pessoas a procurarem tanto o seu curso, né, que você ministra em todo o Brasil, por exemplo, né? É apenas curiosidade, elas querem, digamos, aperfeiçoar. É possível realmente controlar acordado essa saída do corpo e para quê? Olha, o público que vai atrás desse assunto é muito variado. Tem desde pessoas que têm experiências fora do corpo e não entendem o processo e estão querendo dominar o processo porque está acontecendo com elas, até estudantes de várias áreas espiritualistas, por exemplo, um espírita, um yogi, um ocultista, que faz parte do seu estudo esse tipo de assunto e até curiosos em geral também. Agora, qual que é o objetivo de uma experiência dessa? Se uma pessoa tem uma experiência fora do corpo, Dani, com consciência, certeza plena do que está rolando, ela percebe que ela não é apenas o corpo físico. Permite o contato com seres extrafísicos, que o pessoal chama de espíritos desencarnados, de uma forma não religiosa, uma forma aberta, ou seja, ela percebe uma outra realidade pela própria consciência dela. E ela percebe então que as pessoas que ela amava e que partiram daqui para o lado de lá, que elas estão vivas e que é possível um contato. Então, lentamente, ela vai perdendo aquela coisa tétrica em relação ao medo da morte. Não que ela vá querer morrer, mas ela lida melhor com as perdas e com essa possibilidade. Há também uma possibilidade que eu acho maravilhosa, que é aquela de encontrar seres espirituais evoluídos que podem ensinar coisas que não tem aqui na Terra para a gente. Você retorna para o corpo físico e com uma nova ideia na mente para você fazer coisas boas durante o dia a dia, você acorda com vontade de viver e passar um monte de coisas boas para as pessoas. Mas aí eu tenho que fazer uma pergunta para você. Já que todos nós, já que é um fenômeno fisiológico que acontece com todos nós, todas as noites, a gente apenas não lembra, o que é que garante que essas pessoas que saem do corpo, né, efetivamente, tendo esse conhecimento e esse contato fora dele, vai voltar para esse aqui agora e lembrar disso? Isso, ótima pergunta. São duas coisas. Primeiro é a consciência durante a experiência. Sem ela não vai haver memória alguma. E segundo, mesmo com a consciência, na hora que você retorna, o cérebro da gente é limitado, Dani. Então ele acaba travando a memória da experiência temporariamente. Deixa eu dar um exemplo. Isso acontece até com sonhos. Quantas vezes a gente acorda no meio da madrugada, lembra de um sonho. E aí a gente dorme. De manhã, quando acorda, lembra que sonhou, mas não sabe mais o que sonhou. O cérebro tem mecanismo de apagar. Então é possível uma pessoa ter uma experiência dessa, retornar, o cérebro travar a memória da experiência e ela não lembrar. Mas o cérebro não tem como travar a carga de informação. Ela pode ser inserida no subconsciente e durante o dia a dia vai aparecendo como ideias novas que a pessoa fala, puxa, não sei de onde tirei essa ideia. E vai vindo, como é que eu vou dizer, desenrolando-se durante dias uma certa criatividade a mais. É possível também ter uma experiência dessa fora do corpo e ajudar outras pessoas que estejam necessitando? Isso é uma das melhores coisas dessa experiência. É possível você passar energias para uma pessoa que não está bem. Por exemplo, alguém que aplica reiki, cura prânica, o passe espírita, o jorei da igreja messiânica, tem vários métodos de você passar energia com as mãos, de canalizar. Se uma pessoa já trabalha passando energia na vigília, um curador, como a Bárbara Ambrina, o que impede ela fora do corpo de também passar
essa energia para alguém. A vantagem é que aqui, normalmente você passa energia para as pessoas que estão aqui agora, vivas nesse plano. Fora do corpo, você passa energia para aquelas pessoas que morrem e ficam meio que apegadas por aqui. Também são pessoas, apenas estão fora do corpo, de vez, e não se soltaram devido a algum apego. Então você passa a luz, vamos chamar assim, dá um passe espiritual, isso muda o padrão vibracional do corpo espiritual do ser, do espírito, e ele se desprende e passa. Agora, como é que a gente aprende a fazer isso acordado, Wagner? Então, aí é que tá. Não tem como a gente explicar isso num bate-papo rápido, Tá. porque precisaria explicar para as pessoas o que são ondas cerebrais, técnicas de relaxamento, de abertura da aura, de ativação desses chakras, que são os pontos Mas energéticos. depois de explicado tudo isso, né, por que mecanismo, digamos assim, você consegue? Você induz as pessoas a diminuírem essas ondas cerebrais, Exatamente. a relaxarem? Ela pode auto-induzir esse relaxamento. O ideal é que a pessoa possa fazer uma prática dessa já na hora de deitar, ou seja, não vai tirar o tempo dela do dia a dia. Na hora que ela já vai deitar, já estaria ali mesmo, inclusive, ela deita, só que ela vai procurar manter dentro da tela mental dela determinadas imagens para indução de relaxamento. Existem muitas práticas, desde práticas antigas do Oriente, como mantras que a pessoa pode se concentrar, ou símbolos para visualizar, até práticas modernas de relaxamento criadas aqui no Ocidente mesmo, práticas respiratórias, do yoga, por exemplo. É assim, um conjunto de coisas que a pessoa vê o que ela se afiniza mais. Um vai gostar mais de uma prática respiratória, o outro tem uma capacidade de concentração melhor, pode se concentrar numa espécie de alvo mental e arrastar para dentro do sono aquela imagem mental. Uma das técnicas que funciona mais, Dani, é a pessoa pegar um alvo mental de uma pessoa ou de um local que ela goste e todas as noites, durante 6 meses pelo menos, ela dormir pensando naquele local ou naquela pessoa. Porque nós temos a tendência de arrastar para dentro do sono os últimos pensamentos que a gente dorme pensando neles. Se você arrastar a figura daquele local ou daquela pessoa para dentro do sono, noite a noite, com paciência, você acaba tendo uma experiência fora do corpo naquela direção. Naquele local com aquela pessoa. Nos primeiros dias é difícil porque a mente ela dispersa muito. Você vai tentar se concentrar naquilo, aparecem 1000 imagens misturadas, mas com prática e treinamento, a pessoa pode direcionar o pensamento dela. Essa talvez seja a melhor prática de todas, dormir com um alvo mental na mente e que esse alvo mental seja um lugar ou uma pessoa de alto nível. Você não vai pegar como alvo mental um parente teu, por exemplo, de drogado, ou um ambiente, não vai pegar como alvo mental um cemitério ou uma penitenciária. Você vai tentar pegar como alvo mental uma pessoa legal que você goste, ou um ambiente que você saiba que tem uma atmosfera legal, para ter uma energia boa. Ô Wagner, eu vou aqui te relatar uma experiência, vou até abrir uma experiência aqui para vocês, né? Porque isso, você sabe, já te falei, já aconteceu inúmeras vezes comigo, sempre dormindo. E eu sempre achei que estava morrendo, porque eu dizia para a cama dos meus pais, eu vou dormir aqui com vocês porque eu vou morrer mesmo. Porque toda vez que eu durmo, estou saindo do meu corpo. E eu não sabia o que era desde pequena. Uma outra experiência que aconteceu foi justamente na hora do parto, sob anestesia. E ali eu tive a nítida sensação, apesar de acordada, de que ali eu não ia ficar. E aí, eu não sabia de nada, a única técnica que eu pude utilizar foi justamente estando com meu pai, que estava presente no meu parto, dizer, olha, fala comigo o tempo todo aí, fica me mantendo aqui, porque senão eu vou sair. Quer dizer, essa foi a sensação que eu tive. Queria que você explicasse um pouco. Induzido pela anestesia, porque a anestesia baixa o metabolismo, você entra num estado alterado de consciência, porque embora você ache que está consciente, você já está num estado alterado por causa do efeito do anestésico. Muita gente narra experiências fora do corpo durante intervenções cirúrgicas, por causa da anestesia que faz o metabolismo descer profundamente, a aura se abre e ela então pode ter uma experiência fora do corpo assim. É comum. Sim, só que, por exemplo, no meu caso também, já que eu falei isso, vou falar o resto também. Eu não tenho absolutamente nenhuma lembrança de encontros, nem do que é que acontece, se eu saio ou não saio. Eu sei que eu me concentro por tudo para voltar para o meu corpo e me movimentar. Essa é a minha experiência. É que, na verdade, você tem já uma facilidade para isso, tá? Talvez sua energia esteja mais solta. A gente, às vezes, traz algumas predisposições, até de outras vidas para essa, né? Então, o que acontece? No teu caso, você tem a facilidade para soltar, só que você trava o processo por causa do medo. Tipo, e se eu for e não voltar? Vai aquela coisa que é meio inconsciente. Aí você acorda paralisado, você quer se mexer, você não quer
deixar soltar. No teu caso, você está com a faca e o queijo na mão, mas não está cortando. E quanta gente gostaria de estar tendo essa facilidade que você está tendo e não tem, por mais que faça, não consegue. Como é que você começou? Eu tenho hoje 42 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ter essas experiências fora do corpo sem querer. Eu deitava para dormir e acordava fora do corpo e via meu corpo de fora. Eu ficava apavorado. Isso era década de 70, não tinha muitos livros sobre o assunto, não tinha entrevistas como essa, não tinha internet, não tinha quase nada. E eu não tinha com quem pegar informação, né? Em casa era um problema, meu pai era materialista, minha mãe era evangélica. Eu não tinha com quem conversar, meu pai dizia que eu estava maluco e minha mãe dizia que eu estava com o diabo, porque eu não entendia. Então fui procurar informação dentro do ocultismo, do espiritismo, do yoga, os lugares que se tinha para ir, para tentar achar respostas. Com o passar do tempo, a experiência foi ficando tão comum que eu descobri que não havia perigo naquilo. Só que na época, década de 70, muitas pessoas diziam, cuidado, é perigoso, você vai para fora do corpo e não volta. Enquanto você vai fora do corpo, um espírito pode entrar no seu corpo e você não consegue voltar. Nada disso existe? Nada disso. A própria experiência me desmistificou todos esses medos. Haviam lendas antigas, do ocultismo antigo, mas justamente para afastar curiosos dessa temática, que era considerada uma temática mais iniciática, antigamente mais esotérica. E aí eu comecei a aprofundar os estudos com o que tinha e lentamente dominar aquelas experiências. E aí eu comecei a encontrar espíritos fora do corpo. E aí começaram a passar coisas, eu comecei então a verificar que aquilo podia ser constatado, comecei a perguntar a outras pessoas se tinham tido essa experiência, quantas falavam para mim, olha, eu vou falar baixinho para você, algo que eu nunca falei para ninguém, eu acordo paralisado, depois eu me vejo fora, eu acho que eu estou ficando louco. Puxa, ainda bem que você está me explicando isso. Você começou a escrever livros também, e aí, né, aos 19 anos, eu comecei a dar palestras para poder explicar para as pessoas que muitas pessoas estavam tendo isso, como eu tinha e antes não entendia, eu comecei a explicar para os outros o que rolava. E aí, como autodidata, eu comecei a estudar um pouquinho de anatomia, a parte do sistema glandular, para poder ter um link mais técnico, para explicar aquilo, as ondas cerebrais, como é que funcionavam, e ao mesmo tempo pegando toda a parte do estudo espiritual, do ocultismo, do yoga, do espiritismo, e adicionando isso. O resultado é que desde aquela época, desde os 19, que eu estou fazendo palestras e cursos, explicando para as pessoas sobre isso. Hoje tem um site que as pessoas podem acessar e tem muito mais informações a respeito desse assunto. É um dos maiores sites do país, existem vários sites brasileiros hoje aqui, excelentes. A pessoa pode entrar no meu site, que é gratuito, e tem links para vários outros sites e pegar muitas informações. Eu posso deixar no ar o endereço? Claro, pois não. www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. O site é imenso, é totalmente gratuito. Eu coloquei 2 dos meus livros gratuitos para leitura lá, inclusive um é sobre viagem astral e contém 60 figuras coloridas de saída do corpo. Está lá dentro. Maravilha. A gente agradece demais a você por essa entrevista. Eu acho que fica aqui, pelo menos assim, a imagem para as pessoas que cada vez mais que a gente se interessa por esse tipo de assunto, consegue ter comprovações, né? Não só na nossa própria experiência, mas através de leituras, de uma fundamentação científica que a gente espera que cada vez mais venha a se desenvolver. Eu acho que isso pode mudar muito, digamos, o nosso paradigma em relação à vida, à morte, né? À espiritualidade e a forma como a gente se conduz também diante dela. Essa experiência, ela traz uma espiritualidade muito grande. Não é que ela seja espiritual, porque é uma experiência normal e humana. Mas o desenvolvimento dela traz uma espiritualidade mais profunda, uma maneira de ver a vida com melhores olhos. Outros olhos. Com melhor consciência das coisas. Okay. Isso aí já vale tudo. Wagner, muito obrigada mais Dani, uma vez por essa entrevista. Pela abertura de espaço aqui que você deu. Tá bom, sucesso para você. Obrigado. A gente está encerrando aqui mais um Gente.com e a gente volta na próxima semana, na quarta-feira, às 10h30 da noite. Até lá.